Olá, meus queridos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Cátia Aragão Recebe. Vocês estão usando máscaras porque, cara, é o seguinte, isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Afinal de contas, nossa pandemia não acabou. Bom, olha, para quem ainda não me conhece, eu sou Cátia Aragão. Sou fundadora do grupo Kátia Toca Você e dos tratamentos CDE de controle definitivo da ejaculação. Eu sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional e nesse tempo já fiz mais de 100 mil atendimentos presenciais e online, é claro. Já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. E essa semana eu vou receber um convidado maravilhoso e nós vamos falar muito, nós vamos falar tudo sobre psicanálise, sexologia e PNL, porque ele é especialista em PNL. Trata-se de Marcelo Carvalho. Vamos ver, Marcelão, você já chegou, meu querido? Cadê você, Marcelão? Gente, nós estamos esperando o Marcelo Carvalho, que é o nosso PNL e que vai contar tudo pra gente. Cadê você, rapaz? Oi, boa noite. Opa, ele já chegou, gente. Oi, Marcelo. Opa, vamos lá. O meu convidadinho. Tá entrando aqui, gente, Marcelo Carvalho. Oi, Marcelo, boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo. Agora eu quero que você se apresente aos nossos seguidores. Me fala um pouco de você, Marcelo Carvalho. Então, Kátia, eu fui missionário durante 10 anos da minha vida, missionário numa missão que nós chamamos interdenominacional, ou seja, a gente não tinha conexão efetivamente com uma bandeira apenas de uma igreja evangélica. Nós trabalhávamos com todo tipo de crente que você possa imaginar. Vamos falar de forma resumida. É difícil eu puxar aqui, talvez, a Igreja Universal, a Igreja Deus é Amor, que são movimentos mais independentes, e nós não trabalhamos com eles, não por preconceito ou qualquer coisa do gênero, mas por falta de uma abertura e até porque nós éramos chamados por algumas igrejas, e em alguns projetos a gente se envolvia por uma necessidade de agir. Então nós tivemos, enquanto nessa missão, chamava-se Ministério Sacerdócio, acesso a diversos movimentos sociais e psicossociais, sempre tendo sempre, melhor dizendo, o Evangelho como pano de fundo para esse trabalho. E ao longo da minha carreira inteira profissional, eu sempre estive lidando com pessoas, porque eu sou um especialista em implantação de sistemas, em educação de tecnologia. Você não é psicólogo, né, Marcelo? Nem psicanalista. Não, eu sou, se você quiser, por formação, eu sou um administrador que sempre trabalhou com informática, de alguma maneira, em algum tipo de segmento, implantando sistemas, lidando com infraestrutura, que é o que eu faço hoje. E, efetivamente, ao longo desse período de missões, eu estudei muita teologia, governo de igreja, como a gente chamava, que era a maneira como a gente estudava a literal forma das igrejas agirem politicamente, internamente, para então aprender a como trabalhar com elas. E agora, ministra as emoções humanas. É isso, Marcelo? Quando a coisa evoluiu para a programação neurolinguística, 5 anos atrás, eu fiz o meu primeiro treinamento vivencial. O pastor do qual eu fugi de ser durante muitos anos, ele voltou. E voltou com carga total. Então, ontem mesmo, eu estava conversando com você a respeito, e inclusive lhe pedindo desculpas. Eu tive que abrir virtualmente meu gabinete para ter uma longa conversa com uma pessoa que precisou de ajuda. Então, essa atratividade entre a necessidade das pessoas de falar, de se abrir sobre qualquer tipo de assunto das suas vidas, e os meus ombros e os meus ouvidos para acolher, isso sempre esteve presente a partir da minha experiência religiosa. Então você é psicanalista, porque a gente passa o tempo, dizem que o psicanalista é o próprio filho, porque ele passa a vida escutando. Mas a propósito, Marcelo, sendo funcionário, né, sendo administrador, e a PN especializada
sexualidade para você. Para isso. Tem, sempre teve, na verdade, cara. As gerações, elas mudam, mas os anseios, eles são basicamente os mesmos. Hoje, enquanto a gente tinha uma pequena tratativa para saber sobre a nossa conversa, embora não combinando o roteiro, eu pude ver que você expressou uma coisa de uma outra forma, muito magistral, mas, de um modo geral, nós nos tornamos seres muito previsíveis. As nossas ansiedades, eu vou trocar aqui, vamos ver. Beleza, Marcelo, porque tá fazendo um sonzinho, um ruído aí. Aqui. Melhorou agora a recepção do som? Marcelo, agora, nota 10. Perfeito. Tássia, muito obrigado pela gentileza. Oi, Maru. Olha, alguém já avisou aqui que estamos com problema no áudio, mas acho que agora nós já superamos esse problema. Eu acho que agora tá ótimo. Perfeito. Oi, maravilha. Tem outra Kátia aqui com a gente. Mas fale, meu querido, me conte. Então, dentro dessa natureza, desde a época que era missionário e como membro de igreja, trabalhei com adolescentes, com jovens, e eles vinham para conversar sobre essas dúvidas. Evidentemente, na época da religião, eu tinha sempre uma proibição, um inferno, um diabo, um satanás, alguma coisa que levar alguém para o inferno por causa do prazer. Essa semana, eu tive o prazer de, mais uma vez, fazer a live com um pastor amigo meu. Essa semana, eu tive um prazer de fazer uma live com um pastor amigo meu, que a gente falou sobre pecado. E a grande questão que eu perguntei foi a seguinte: Deus deu a gente um corpo funcional, maravilhoso. A partir dos 13 anos de idade, começa a surgir, mais ou menos, começa a surgir uma força, uns desejos, umas vontades. E a gente tem que reprimir aquilo tudo, até casar, só de sacanagem. Então é óbvio, Kátia, que eu quero agradecer muito aos meus mentores, aos meus treinadores em PNL, não porque eles chegaram com a ideia, mas porque eles deram os caminhos para ratificar aquilo que eu vi enquanto eu estava militante evangélico, mas eu já via os conflitos entre aquilo que a gente entendia das condenações e os nossos anseios. Eu tenho um amigo muito querido, não vou citar o nome porque eu não pedi permissão, mas ele fazia uma oração muito interessante sempre que ele ia pregar. Ele dizia: Deus, tu conheces as nossas taras, as nossas maluquices e as nossas esquisitices. Fala um pouco conosco agora, para a gente também conseguir conviver um pouco melhor com isso tudo. Eu achava aquilo divino, porque é uma entrega, Kátia, honesta daquilo que a gente é. Gente com extremos desejos, com coisas muito peculiares. Sendo objetivo, eu continuo acreditando, tendo fé. Embora a PNL me ensinou que crença é uma coisa, fé é outra. Mas eu agora sou um sujeito, já há bastante tempo, um sujeito muito mais liberal, muito mais liberado, muito mais tranquilo com relação à sexualidade. Marcelo. É um prazer. Que bom, Marcelo, porque eu trabalho com ciência e não com crença. Respeito às crenças, mas trabalho com ciência. E no meu consultório de psicanalista, sexóloga, os pecados moram ao lado, né? E eles deixam de ser pecados para serem simplesmente necessidades humanas. Por isso eu te perguntei, como é que fica um pastor, um quase pastor, com esse cara que é PNL, que mexe com sexologia? Você vai à sexologia, Marcelo? Não diretamente, mas eu sou confrontado com ela o tempo todo, porque as pessoas vêm com as suas dúvidas. São pessoas que chegam com casamentos que são literalmente só um arranjo de amigos e começam a me perguntar sobre desejos por outras pessoas sem necessariamente terminar esse casamento, esse arranjo de amigos. Gente que chega com desejo de fazer uma coisa que não tem certeza se o parceiro ou a parceira vai aprovar. Gente que chega com desejos descabidos a partir do parceiro e da parceira, coisas do tipo: Marcelão, meu cônjuge, minha namorada, meu namorado me pediu tal coisa. Como é que eu faço? E aí começa toda uma conversa para entender se o espanto e se o receio está
dentro dela em fazer, e muitas vezes, se eu fizer, se eu atender esse desejo, o que o meu parceiro, minha parceira vai pensar de mim? Como é que fica? Está aqui chegando. Ô Zé, por favor, Kátia, me permita. Entrou na sala hoje, acabei de arrepiar aqui. Eu quero te convidar, Kátia, quando terminar, assim que possível, vá no perfil do Zé Barbosa Júnior, underline, que acabou de entrar na sala, assista a live que ele e a Zélia Duncan fizeram hoje. É emocionante, é de uma humanidade, de uma paixão pela vida, de respeito ao próximo, literalmente emocionante. Nós, em psicanálise e em sexologia, tratamos exatamente de humanidade. E humanidade na acepção da palavra. Ou seja, eu, Kátia Aragão, trabalho especialmente com homens com ejaculação precoce. Até tem um tratamento para o controle da ejaculação. Né? E à luz da psicanálise, nós vemos a sexualidade como uma parte do ser humano funcionante e, sobretudo, né, colocar essa sexualidade em ação por si, sobretudo uma questão de autopermissão, é uma questão de sanidade mental. Por isso eu te perguntei na PNL como é que rola isso, porque você vem de uma formação mais religiosa, e aí você chegou à PNL. E eu acho que não é muito típico da PNL o tratamento de disfunções sexuais. Eu acho que as pessoas, talvez, pela tua postura mais religiosa, venham mais com uma queixa na linha do pecado, na linha do certo ou errado. É isso? Não, pelo contrário. As pessoas sabem que eu sou muito disruptivo e liberal. Que eu encaro o evangelho... Perdão? O Marcelo que mudou. Exatamente. Houve uma evolução, uma compreensão. Nesse sentido, Kátia, eu quero inverter um pouco e te fazer uma pergunta. Existe na programação neurolinguística... Desafiar, eu estou topando, cara. Vamos lá. Nada, não é um desafio, não. É uma leitura psicanalítica. E você tem uma escola de formação muito de vanguarda, a tua experiência é muito grande e ela é muito enriquecedora. Há na programação neurolinguística uma pressuposição que diz que por trás de toda a ação, de todo o conjunto de ações, há uma intenção positiva. Nesse sentido, eu quero te perguntar e te pedir que você fale um pouco para nós sobre essas ações, sobre esses desejos contidos. E eles não são contidos, grande parte das vezes, pela culpabilidade do pecado, não. É pela censura prévia que muitos de nós nos colocamos por não entender justamente isso. Qual é a intenção minha de querer tal coisa? Eu vou dar exemplos para a gente não ficar em imaginação. O pessoal maluco também. Exatamente. Vamos imaginar que entre a nossa audiência atual e a que vai assistir essa live depois, haja alguém com uma loucura, com um desejo imenso de fazer homenagem a Troá. Não importa se é homenagem masculino ou feminino. Mas a pessoa tem esse desejo. E ela se reprime, ela não consegue primeiro entender de onde vem esse tempero, essa pimenta. 2, geralmente a pessoa também, se ela está numa relação de compromisso, seja namoro, casamento, noivado, o que seja, ela pode ter um temor muito grande do julgamento do parceiro e da parceira. 3, em realizando essa fantasia, com o parceiro ou com a parceira envolvidos, qual é o juízo de valor que esse parceiro ou parceira de vida vai fazer. Então são só 3 coisas que envolvem esse pressuposto. Por trás de toda a ação há uma intenção positiva. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas espera aí, quando um sujeito pega uma mulher e estupra, tem intenção positiva? Tem, para o cara que faz. Nós não estamos dizendo que é correto fazer. O que nós estamos dizendo é, para quem tem o desejo, para quem quer o ato, para quem faz, para quem toma as ações, há uma intenção ali. Essa pressuposição, ela é uma intenção. À luz da psicanálise, da sexologia, da tua experiência, Kátia, como é que a gente pode ler isso? Bom, eu vou te responder em primeiro lugar à luz da psicanálise.
À luz da psicanálise, esses desejos são exatamente o que nós somos. Nós temos 3 instâncias. O nosso inconsciente, onde existe a nossa verdade, que independe dos conceitos legais, morais ou éticos, é como nós somos, do jeito que somos, estão os nossos mais verdadeiros e puros desejos. Aí nós temos uma outra instância, que é essa que move a nossa fala mentirosa, que é totalmente movida pelo social, pelo quadro de valores. Então, à luz da psicanálise, o desejo de ménage à trois, o desejo de relações orais, o desejo sexual de um modo amplo, geral e restrito, são desejos legítimos do ser humano. Afinal de contas, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus será perfeito e nós não somos. E Kátia Aragão diz, mas o nosso inconsciente o é, perfeito. Então lá estão todas as nossas verdades. Nós desejamos mesmo. O que nos leva a fazer ou não fazer é o grau de autopermissão, é o grau de maturidade que vai nos levar a fazer ou não fazer. À luz, eu te respondi à luz da psicanálise. Agora, à luz da sexologia, meu querido, esses desejos existem porque nós temos um corpo funcionante. Nós temos órgãos perfeitos e nós temos uma fisiologia perfeita e, evidentemente, quando nós bebemos água, fazemos xixi. Quando nós comemos, nós fazemos número 2. E quando nós produzimos hormônios sexuais, nós precisamos expressá-los do mesmo jeito. E como a gente vai expressar isso? Ou só tem 2 formas. Ou através de um ato masturbatório, que é uma delícia aqui para nós, ou através de um ato sexual que envolve uma segunda pessoa. Portanto, nós fazemos, nós desejamos, porque nós temos um corpo funcionante e esse corpo, para funcionar perfeitamente, ele precisa expressar tudo que entra, sai. Então, ele precisa expressar os seus hormônios sexuais. Faz algum sentido para você, meu querido? Total, pelo seguinte, há um outro pressuposto. Se a gente tivesse combinado a conversa, não ia ser tão... eu gosto tão bom. Pois é. Há uma pressuposição na programação neurolinguística, Kátia, que diz o seguinte, que mente e corpo formam um só sistema. E ambos, mutuamente, eles se influenciam. Evidentemente, os meus desejos contidos e os incontidos, eles serão manifestos de alguma forma. Nesse sentido, eu separei para nós aqui uns números que eu quero a tua opinião como profissional. Em 2018, em 2019, o Ministério Público do Paraná, ele chama a atenção no seu site para um dado muito forte sobre 2018. O número de estupros teve um aumento descomunal, dando ordem de que os registrados, chegaram a 66 mil casos no Brasil. Eu vou dizer de novo, 66 mil casos no Brasil de estupros. Em contrapartida, olha que interessante e, ao mesmo tempo, eu vejo uma conexão. Comparado com 10 anos, entre 2008 e 2018, 23% dos jovens declararam que não tiveram nenhuma relação sexual em um espaço de 12 meses. Esses dados estão no Centro de Pesquisa de Opinião da Universidade de Chicago, que levanta esses números atualmente desde 1972. E é um dado público, ou seja, quando eles fazem uma comparação de 10 anos, esse número salta de 11,5% para 23%. Agora eu vou num outro dado para a gente fazer o conjunto. Em 2017, o número de acessos a apenas um portal de pornografia gratuita na internet chegou a 800 vídeos visitados por segundo. O acervo só desse portal, se em 2017, naquele ano, uma pessoa começasse a assistir numa maratona para ver todo o conteúdo desse site, ela levaria alguma coisa perto de 68 anos. O que eu quero falar para você? Na programação neurolinguística, a gente enxerga um negócio chamado mapa. Edinho, desculpa, eu estou só dizendo, oi, meu povo. Continue. Na programação,
Na programação neurolinguística, nós enxergamos um detalhe sobre o ser humano que é o chamado mapa, ou seja, cada ser humano ele tem uma visão de mundo completamente individual do outro, mesmo que criado no mesmo ambiente, sob as mesmas regras, sob as mesmas orientações. Nesse sentido, Kátia, o que se tem percebido sobre essa geração é que o sexo nunca foi tão oral, mas não no sentido de boca naquilo, aquilo na boca. Sim. Oral no sentido de ser falado. Muitas pessoas sobre o assunto até dizem que são boas nisso ou naquilo, que gostam muito, mas se tem percebido que não a prática efetivamente, mas a busca, inclusive, tem diminuído. Seja pela falta de respeito dos homens, seja pela leitura errada. Tem diminuído. A busca do quê? Da sexualidade? A busca no sentido, quando se faz essa leitura social, por exemplo, da Universidade de Chicago, eles levantam algumas questões adjacentes, algumas questões paralelas. Ok, você não teve sexo ao longo desses últimos 12 meses. O que você teve, então? Os homens apontaram muito, por incrível que pareça. Já são jovens, mas jovens adultos também. Videogames. As mulheres apontaram cuidados com o corpo, compras, cuidados com a carreira profissional e um dado muito interessante. O aumento de busca por pornografia feminina por parte das mulheres. Tudo isso dentro do mesmo funil de leitura de informação. A tua percepção, não só como profissional, Kátia, como é que você analisa essa individualidade do ser humano, ou seja, de cada um ser, tem o potencial de ser comparado, cada um a uma galáxia, dado o número de neurônios e pensamentos e sinapses que a gente tem? Como que você faz essa leitura geracional? Porque você vem de uma escola, começa o trabalho de sexologia, se eu não me engano, no SUS. Não lembro agora se é o SUS Nacional ou de São Paulo. Isso você tem no currículo e ninguém tira. São Paulo, Pampalho do Carmo. 5 anos. Olha só. Então, nesse sentido, minha querida, como é que é a sua leitura, inclusive analisando todas as amarras que as mulheres tinham quando você começou esse trabalho, toda a liberalidade que se conseguiu em pelo menos falar de sexo, mas ao mesmo tempo a criação de grandes tabus a partir do momento que esse homem das cavernas, esse sujeito tosco, sistemático e bruto, ele já não é visto como essa potência toda que ele, homem, acha que é. Então você tem aí um conflito de mulheres que começam a questionar se o homem vai dar conta delas. E esses homens, eu tenho percebido, não têm gostado desses questionamentos. Ou seja, há uma invasão de mapas à luz da PNL nesse sentido. Então eu quero te ouvir, sem que você seja evidentemente indiscreta do ponto de vista dos gabinetes, né, que você tanto faz, mas a tua leitura como uma leitura episcopal, ou seja, de quem olha por cima e pode falar no atacado sobre uma coisa tão individual. Cara, em primeiro lugar, eu quero te dizer 2 coisas. Tu fala pra caramba. Segundo, tu tem número demais, meu irmão. Mas eu vou te dizer o seguinte, da minha experiência. A primeira coisa, eu acho que é assim, a mais evidente, né? Eu poderia te responder assim, de um modo bem científico, mas eu vou te responder de um modo mais leve, né? Eu não tenho todos esses números. Eu faço um monte de estudo, de pesquisa, mas, sinceramente, esses dados... Porém, tem uma coisa. Nós temos, meu amigo, um mundo machista. E nós temos um país mais machista ainda. A revolução sexual chegou ao Brasil apenas na década de 1960, sendo que nos outros países chegou um pouquinho antes. No nosso Código Civil, havia a previsão para a devolução da mulher se ela não tivesse o selo de garantia, ou seja, ímen, virgindade. E a coitada da mulher que tivesse o ímen complacente, gente, ímen complacente é o elástico, é o que não sangra. Aí, meu caro, ela era mulher da vida de cara. Então, em primeiro lugar, nós temos uma repressão sexual muito grande, né? E nós temos uma repressão sexual, eu não me refiro exclusivamente ao sexo genital, mas sim ao gênero.
né? Nós tínhamos muito mais homens, e temos até hoje, temos muito mais homens no comando, tá, dos países, etc., e muito menos mulheres. Tínhamos praticamente só homens no mercado de trabalho. Hoje, nós temos mulheres, mas ainda hoje, infelizmente, mulheres que desempenham o mesmo papel que homens ainda ganham menos. Mas temos muito mais mulheres chefes dos homens. E isso incomoda um homem machista. Sabe as queixas que vinham no meu consultório? E ainda vêm. Os homens brocham quando a mulher toma a frente da relação sexual. Muitos homens ainda brocham, né? Não todos, tem muitos homens que já estão muito mais soltos. Mas só por essa repressão sexual, e quando a mulher assumiu o mercado de trabalho, quando a mulher assumiu ser profissional, porque existia uma autora chamada Eloneida Studart, que dizia que a mulher dá 3 expedientes por dia. Um em casa, um no trabalho e um na cama. E que ela tem 1 bilhão de neurônios para fazer uma feijoada. Né? Mas isso mudou, né? Isso mudou. A mulher tem sido vista como alguém tão eficiente como o homem. Aliás, na psicanálise dizem que as melhores psicanalistas são as mulheres. Então, num país machista, num país onde a mulher foi educada para se manter virgem até o casamento, graças a Deus, saiu do Código Civil. Mas ela foi educada para ser conquistada e não para conquistar. Muitos homens ainda se incomodam quando a mulher toma a iniciativa da conquista. Portanto, meu querido, essa coisa de as pessoas buscarem muito mais sites pornográficos e mulheres, porque tem muitas mulheres hoje em dia que abriram mão de ter filhos, que abriram mão de um casamento, né, que querem ter uma sexualidade funcionante, quer dizer, colocar esses hormônios para fora, e elas vão num site pornô, que é muito mais fácil. Hoje em dia, você não precisa mais ter um filminho pornô, você vai no site, cara. E aí ela se satisfaz e não tem que ter um chato de galocha do lado dela necessariamente. Aí esse homem passa a ser o quê? Uma escolha da mulher. Eu escolho estar ou não com um homem, mas eu não preciso. A recíproca é verdadeira. Mas o homem também não ganhou. Eu costumo dizer que o homem, se a mulher perdeu com o machismo, cara, porque ela perdeu todos os seus direitos de mulher, de empoderada, o homem também perdeu muito. Sabe por quê? Porque o homem foi criado para ser macho. E ser macho, na nossa cultura, significa ter um pênis ereto e transar com qualquer coisa que lhe passe pela frente, até mesmo com uma vassoura de saia, diz o provérbio popular. Porém, como você bem disse, nós somos humanos e peculiares e diferentes. E o ser humano, ele tem escolhas. Você não quer transar com qualquer pessoa, muito menos com a vassoura de saia que lhe passe pela frente. Você faz uma coisa chamada escolhas. Tem mulheres que te agradam, que te dão tesão, e outras não. Né? Às vezes, eu já ouvi pessoas me dizendo assim, homens me dizendo, Kátia, tem mulheres que eu olho para elas, cara, e se essa fosse a única mulher do mundo, eu morria na mão. Entendeu? Então, essa questão, à luz da psicanálise e à luz da sexologia, eu acho que o fundo de tudo isso é machismo. E o machismo faz o quê? Com que o homem se sinta na condição de dono da mulher. E tá aí o estupro. Quando a mulher não quer, e mortes. Você falou de estupro, cara, mas nós temos um número, que eu nem quero pensar em número, mas ele é grande, ele é enorme, né? De feminicídio, que é um crime razoavelmente novo que se colocou no Código Civil, onde a mulher é morta somente por ser mulher. Então, eu acho que, no fundo de tudo, eu diria que lá no inconsciente, o que é que mais pesa? Machismo. E quem cria filho machista, eu digo, infelizmente, meu amigo, é mãe machista. Porque eu tenho mãe que tem um filho homem e uma filha mulher. A filha mulher pode ir para a cozinha, lavar louça, o filho homem não. Então, quem cria filho machista é mãe machista. Tem muitas mulheres machistas também. Mas eu acho que o homem está aprendendo. O homem precisa
sair desse papel que lhe deram, porque ele perdeu o seu direito legítimo de fazer escolhas. Faz sentido para você, Marcelo? Não sei se Muito. Esse aspecto, Kátia, ele está muito vinculado a uma diferença, e isso eu aprendi com muita clareza graças aos estudos em programação neurolinguística. A diferença daquilo que é crença e aquilo que é fé. Porque e nesse sentido... Que é ciência. Tem crença... É porque a ciência para uma representatividade, ela entra... A religião também. Porque é o seguinte, a programação neurolinguística diz que crença é a maneira como você acredita que o mundo funciona à sua volta. Então, quanto mais esclarecimento você tem, por exemplo, sobre sexo, mais abertura você vai ter sobre a ideia de fazer e, quando fizer, fazer bem feito, fazer com buscando mais amplitude, não só naquela questão de variação de posição, mas de vários detalhes que, se a gente for tergiversar agora, vai perder tempo. Mas também fala da forma que você acredita que são os seus valores. Ah, mas se eu for mulher e fizer isso, eu serei puta. Ou o cara pensa. Se ela não pensar, seu parceiro geralmente pensa. Exatamente. Agora, então, essas... pode. Pois é, essas crenças, Kátia, é que formam a maneira, inclusive a religião e a ciência, elas entram aí. Há pessoas que acreditam que a ciência trabalha contra a religião. Há pessoas que acreditam que a religião prevalece sobre a ciência. Isso não tem nada a ver com fé. Tem a ver como eu funciono e assim acredito que o mundo reage. É por isso que as redes sociais, elas trouxeram esse choque de opiniões. Porque fica mais fácil da gente entender, a partir do que é dito, do que é expressado, de como as pessoas pensam. E isso, à medida que as provocações vão acontecendo, também aparecem. E, obviamente, que isso vai ter um reflexo na intimidade. Sim. Isso vai ter um reflexo naquela visão de homem conquistador que não permite de maneira nenhuma que a mulher expresse totalmente o que ela quer e o que ela pensa, porque ele tem a crença de que mulher não manda em mim. Sim, mas, cara, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas são diferentes, mas eu não consigo enxergar o homem gênero, tá? Desvinculado do seu meio, desvinculado do seu processo educacional, sabe? Da sua formação. Então, necessariamente, a minha maneira de ver o mundo, ela está diretamente influenciada, e o meu quadro de valores, obviamente, está diretamente influenciado pela minha formação, pela minha criação, pelo grau de educação, pelo meu nível socioeconômico, cultural, necessariamente. Sabe uma coisa que eu vi, Marcelo? Quando eu estava no SUS, onde eu fundei o setor de sexologia, eu vi uma coisa. Lá, eu atendia o que nós chamávamos de pessoas mais carentes, muito mais carentes. Eram pessoas que de um nível socioeconômico-cultural tão simples que eles poderiam faltar à consulta porque não tinham dinheiro da condução. Enquanto que no meu consultório, tá certo? No paraíso, num lugar elegante, eu atendia aqueles pacientes que vinham de helicóptero, pousavam do outro lado e embaixo de uma Mercedes com o motorista esperando. Então, era uma disparidade. Mas o que havia de comum? Eu tratava de sexo com os dois lados. E o que havia de comum entre eles era assim, olha só. Se na classe mais simples, né, na classe menos abastada, de todo ponto de vista, se você tem um problema sexual, cara, vai tratar e ponto. E na classe A, eu preciso tratar porque eu posso. Entende? Então, tem uma coisa, um dado muito interessante. Quando eu comecei trabalhando com sexologia, eu me imaginei que a minha maior clientela seria de mulheres. Mas, cara, durante pelo menos 10 anos, eu tinha 80% de homens e só 20% de mulheres. E eu fiquei esse tempo todo me perguntando naquela época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tenho mais ou menos 60 para homem, 50 para mulher. E isso varia de acordo com a situação. Mas naquela ocasião, eu me perguntava por que mais homens? Sabe? Se todo mundo diz que os homens são mais pudicos. Aí eu descobri, né, depois de algum tempo,
as mulheres aprenderam um artifício péssimo para elas, mas que faz com que elas se sintam de vanguarda. Elas aprenderam a fingir. Elas gemem e acabou. E o homem, para ele, a questão sexual é uma coisa tão séria, mas tão séria, ele se sente tão menos homem, ele se sente tão desgraçadamente arruinado, que se ele tiver um problema sexual, ele procura. E era assim que vinha para mim. Eu tinha homens com ejaculação precoce, eu tinha homens com impotência, eu tinha homens com ejaculação retardada, eu tinha 80% de homens. Agora, as mulheres não, elas fingiam, elas adiavam, sabe? Então, assim, são dados que realmente, na prática clínica, no dia a dia, eles se corroboram, né? Eles vêm a explicar todo esse processo que acontece hoje, que o homem não admite. O homem está perdendo o terreno para a mulher. Mas, na verdade, cara, eu não acredito em perda de terreno. Eu acredito em igualdade. Olha, eu amo um homem cavalheiro, né? Mas ele não é mais inteligente que eu. Ele não é mais capaz que eu. Ele tem mais músculos que eu, sabe? Mas ele não é mais capaz que eu intelectualmente, sabe? Porém, para o homem está reaprendendo, né? Reaprender uma mulher que é dona do seu nariz, que é dona da sua vida, que hoje em dia tem uma boa parte de mulheres que são arrimos de família, né? Que sustentam os seus filhos e os seus parceiros. Isso ainda é muito novo para o homem. Então, eles não admitem. Tem muitos homens que não admitem, a ponto assim, ela é mulher, ela é melhor que eu, então eu mato, acabou. Eu tiro isso da minha frente. Faz sentido para você, Marcelo? Infelizmente, nesse caso, faz. Infelizmente, não tem... apesar de você não curtir muitos números, ter trazido alguns, infelizmente, os números... É legal, porque não marco na minha cabeça, eu já passei da época de guardar números. Mas a tecnologia me faz buscar, e até, para, de certa forma, dentro da minha personalidade racional, preponderante... Deixa eu interromper para dizer o seguinte, tem uma mulher aqui me dizendo assim, mulheres empoderadas assustam os homens. O que você acha disso, hein, Marcelo? Eu divirjo disso pelo seguinte, eu sou um homem absolutamente fascinado por mulher que exala segurança. E o quê? Eu sou absolutamente fascinado por mulheres que exalam segurança. Nada é mais sedutor do que uma mulher segura. Eu tive um relacionamento... Precisamos de mais Marcelos nesse mundo, mulheres! eu posso te afirmar que eles estão por aí, é só procurar. Normalmente eles não são tão atirados, ou, vou usar uma expressão mineira, eles não são tão aparecidos que nem eu, bota a cara na live para falar dessas coisas. Mas eu tive um relacionamento, e vale porque é uma forma até de prestar uma homenagem a ela, não vou dizer o nome, mas ela certamente vai assistir essa live em algum momento e ela vai saber de quem eu estou falando. 1,74 m, cabelo longo, um rosto maravilhoso, adora se maquiar. Declaração de amor explícita. Não, na verdade a homenagem é uma história vivida e já finalizada. Mas aquele mulherão, peito para onde tivesse, bunda para todo lado, coxa, uma mulher grande. Pensa numa mulher grande. Pedro, mas eu vou te interromper de novo para dizer o seguinte. Alguém está me dizendo aqui, uma mulher, claro. Você é uma exceção, Marcelo. Por mais Marcelos no mundo! Absolutamente, absolutamente. Você pode dizer para essa sua companheira aí que nós homens, o homem de verdade, o cara que gosta de mulher, ele não se importa com esse monte de defeitos que vocês arrumam em si mesmos. Aí que está o negócio. Porque me permita terminar. Essa moça mudava a energia do lugar que ela chegava. Porque não tinha para ninguém. Não importava se tinha uma gostosana paniquete. Ela chegou. Ela sabia quem era ela. Eu tenho um amigo, ele chama Junoca. Ele eu vou falar porque ele merece. O Junoca tem paralisia cerebral. Ele mexe uns 3 dedos do pé para digitar e mais nada. O grande problema do Junoca, com essa condição, era a mulher. Ele hoje é casado, absolutamente apaixonado pela Alana. Aliás, Junoca, alguém mandar esse vídeo para ele, ó, beijo para vocês, moram na Bahia. Mas por que o Junoca tinha problema com mulher?
entrevado na cadeira de rodas. Porque o Junoca é um cara resolvido. Você olha no olho dele, ele não é quem a gente vê. Ele é uma pessoa resolvida nele mesmo. Inclusive, do ponto de vista da fé de transmitir informação sobre a condição de vida dele. Quando a gente imprimir isso, Kátia, na gente, e nesse sentido a programação neurolinguística, ela é uma ferramenta de apoio, ela não é uma terapia e nem uma ciência. Quem diz isso, eu quero aqui falar com aqueles que vão me assistir e não conhecem nada sobre, quem diz esse tipo de coisa, ou está falando bobagem, porque não sabe, ou está falando por maldade. Marcelo, essa é para você. Vou te interromper. Tem um homem dizendo aqui, eu admiro uma mulher inteligente, segura de si, e que sabe o que quer. Você vê? Pois é. Esse negócio da gente... o Zé Barbosa, eu não sei se ele ainda está por aí, ele tem uma expressão que é o seguinte: ninguém é feliz fora do outro. A gente é feito para estar no outro de alguma maneira. Eu estou nos meus amigos, assim como os meus amigos estão em mim, e na afetividade ou na sexualidade, ainda que solta ou desmaterializada dessa necessidade de prazer sexual e compromisso, mas ainda assim, quando há consenso, quando há prazer, quando o tesão ele é combinado, querido, desejado e executado, eu estou no outro e o outro está em mim, ou eu estou na outra e essa outra está em mim. Nós estamos ali coabitando. Afinal de contas, diz a psicanálise que a relação sexual é o único momento em que duas pessoas se transformam em apenas uma. Porque se você passar a mão de cima a baixo entre um homem e uma mulher penetrados, não há nada que os separe. Não? Não há alguns impedimento. Pois é. Nessa história de PNL, a turma fala muito de programação, de neuro, mas a turma tem uma preguiça muito grande com a linguística, que é a minha parte. Aliás, eu vou fazer uma piada aqui. Eu gosto muito da linguística. Então é o seguinte. Dizem alguns... Eu vou falar um negócio. Aqui, saiam com a sua paquera, com o seu crush e vão no restaurante. Na sobremesa, peçam manga. Se o cara pedir garfo e faca, liga o alerta. Se na hora de chupar o cara pedir garfo e faca, já liga o alerta. Pode ser que o cara tenha nojinho. Mas os estudiosos da língua hebraica, dizem alguns que eu conheci, que quando aquele verbo que está lá, principalmente no Velho Testamento, fulano conheceu ciclana, esse conheceu é uma expressão hebraica, ou traduzida do aramaico, que quer dizer conhecer da forma mais íntima possível. Da cunha mesmo. Da cunha, do coito, do penetrar, do ter. Claro. Porque é uma intimidade legada a duas pessoas, talvez mais, mas que é daquele momento, que é da entrega. E muitas vezes isso é mal aproveitado. Nesse sentido, entra de novo na PNL, quando eu faço aconselhamento com alguma pessoa sobre o sistema de crença. Se você acredita que o ato, que o sexo, ele é sujo, ele vai ser sujo para você. É um clichê, até mas que é você faça psicanálise e descubra que sexualidade é só uma parte da sua vida. Pois é, exatamente isso. Exatamente isso. A gente esquece que tudo está vinculado a um lirismo, a uma poesia que envolve a nossa vida. E a uma educação bem machista. Na verdade, eu sempre falo que existe uma coisa que se chama processo de reeducação. Né? A psicanálise é, sobretudo, além de um processo de autoconhecimento muito profundo, porque é uma forma de desconstruir e reconstruir, aproveitando o espaço existente, que é você, pessoa. Né? Então, você precisa reaprender. Né? A psicanálise diz que o que é a psicanálise senão
novas respostas para antigas questões. Ela não tem as respostas, ela traz novas respostas para antigas questões. Quer dizer, à medida em que você amadurece, você vai tendo uma nova visão, uma visão diferente das mesmas coisas, né? Das mesmas questões que você trazia. Exato. Essa construção, ela parte desse princípio. No caso da programação neurolinguística, a gente fala muito de aprendizado acelerado, porque é justamente nesse rompimento. Para quem não sabe, a programação neurolinguística ela utiliza muito de gestalts. Há uma série de dinâmicas desenvolvidas, normalmente em grupo, e Fritz Perls ele é uma grande fonte com todo o conhecimento das gestalts que são disparadas através de âncoras, de filtros, de sugestionamento, de indução, em alguns casos transa literalmente com a hipnose. Então essas induções fazem com que momentos muito fortes da nossa vida, como concepção, como encarar através da pirâmide de níveis neurológicos, por exemplo, de Robert Dilts, como é que foram os nossos ambientes, os nossos comportamentos, quais as habilidades que a gente tem, usa e as que não usa, e quais aquelas habilidades que a gente imagina que necessita, e um sistema que é maravilhoso da gente pensar neles, que pouca gente coloca, Kátia, em evidência, que são as nossas crenças e os nossos valores. Mais uma vez, crença não é fé. Crença é como você acredita que o mundo é. E dentro pois é, fé. Eu gosto muito da gestalterapia de Perls. Agora, eu acho que o processo educativo é em si um processo hipnótico, é um processo doutrinador. Sim, né? Sim. Cara, sim. Seguinte, olha só, eu não sei que horas são. Você sabe que horas são aí? Por acaso eu sei, faltam 16 minutos para as 21 horas. Então, meu querido, vamos abrir para as perguntas? Bora. Porque tu fala pra caramba, eu falo pra caramba, e o pessoal tá aqui doidinho para perguntar. Bora, vamos lá. Minha gente. Olha, tem alguém me dizendo o seguinte, passou direto. Como trabalhar juntamente com a hipnose? Olha, eu trabalho com hipnose porque você sabe que um dos grandes hipnólogos da nossa história foi exatamente Sigmund Freud, e que aprendeu com Charcot e Janet, claro, mas ele não se considerava um bom hipnólogo, e mais tarde ele substituiu a hipnose pelo processo das associações livres, que é a técnica utilizada pela psicanálise hoje. Mas eu acho que todas as induções sociais, né, todas as induções da criação, elas fazem com que nós tenhamos crenças, e muitas vezes limitantes, sobre a forma como o mundo funciona. Quem tem dificuldade de entrar em transe consegue se beneficiar da PNL? Essa é para você, Marcelo. Consegue pelo seguinte, o que você falou, Kátia, corrobora demais com o pensamento dos co-criadores da programação neurolinguística. Nós estamos o tempo todo em algum estado de transe. Vou dar um exemplo de comprovação humana e irrefutável. Todo mundo que dirige, em algum momento, já para de pensar qual marcha vai passar, seja para cima ou para baixo, se vai pisar na embreagem ou não, no freio, etc. Aquilo é um estado, o conhecimento entrou e virou um estado de transe, porque você já faz literalmente no automático. Então a questão... Deixa eu só te dizer o seguinte, nós vivemos em transe. É só você imaginar coisas muito mais simples, como quando você teve uma discussão com alguém, que você ficou irado com alguém, passou, foi antes de ontem. Mas cada vez que você pensa naquilo, você experimenta as mesmas emoções, a mesma adrenalina, e é como se você estivesse revivendo. O próprio processo de devaneio, né? É um transe hipnótico. Então, assim, para finalizar, nessa dica de como aproveitar para assim, entrar em transe, você está desafiando o seu racional. Receita rápida. Descubra o que você fala para si mesmo de negativo quando você tenta entrar em um estado de concentração. Olha, tem alguém te perguntando, Marcelo. Passou. PNL tem a ver, é diretamente ligado à hipnose? Não.
Não. A hipnose é uma coisa, programação neurolinguística, ela usa técnicas, inclusive da hipnose, mas elas não estão ligadas de forma simbiótica, não. Uhum. Ah, tá. Tá certo. Não de forma simbiótica, né? Mas ela se utiliza de algumas técnicas da hipnose. Algumas sim. Assim, há níveis de indução que a gente pratica, mas não necessariamente de níveis hipnóticos o tempo todo. Marcelão, como você tem hora e eu não, quando faltarem 5 minutos, me avisa para a gente finalizar. Não, assim, eu não tenho hora, não. Eu hoje reservei. Então, produção, vou chamar a produção. Minha produção aqui ela é ótima, minha produção é dedicada e eles são sempre. Produção, falta quanto para as 9? No meu aqui faltam 10. Então dá, quando falta 5. Ah, falta 10. Quando falta 5, me avisa. Porque, Marcelo, você já se deu conta que essa nossa live não tem como parar por aqui, né? A gente vai parar hoje, mas você vai voltar outros dias para a gente conversar. Cara, adorei seus desafios. Adorei. E agora, vamos lá, tem mais gente. Gente, tem gente perguntando, olha só. Recomenda alguma leitura sobre PNL, Marcelão? Sapos e Príncipes é um livro fácil de achar, inclusive gratuito em PDF na internet. Ele é um livro que fala de sistemas de crenças de uma maneira muito didática. Chama-se Sapos e Príncipes, do Grinder e Bandler. Opa, maravilha. Olha aí, gente, uma indicação do Marcelo bem bacana. Tem mais perguntas, pessoal? O pessoal está todo aqui. Algumas sobre Marcelo, como é? Recomenda algum... Ah, não, Marcelo já recomendou leitura aqui. O Marcelo, você já se deu conta que nós não conseguiremos ficar só nessa live, né, Marcelo? Eu fico honrado demais com esse convite hoje, Kátia, e fico à sua disposição. Eu estou muito honrado mesmo, muito honrado mesmo. Olha, e eu me sinto, assim, feliz e segura. Sabe por quê, Marcelo? Você falou isso em público, cara. Eu tenho muitas testemunhas aqui. Então, quando eu te convidar de novo, é possível fazer autoaplicação de PNL? Sim, o tempo inteiro, mas não em todas as técnicas. Algumas técnicas, como, por exemplo, Swish, tem uma que é chamada de cata-joias. Ela também é possível fazer uma autoaplicação, que são exercícios de auto-hipnose, de indução e concentração sobre assuntos. Exatamente, exatamente. Então, há algumas induções que é perfeitamente possível fazer sozinho. Uhum. Eu já fazendo isso, mas inclusive. Não todas. Não, todas não. Existem algumas induções, Kátia, que é necessário um indutor e como se fosse além do induzido, uma pessoa para escrever o que o induzido fala. Porque ele entra num nível, vamos dizer assim, maior de indução, e ele começa, a pessoa vai falar algumas coisas que é importante que ela leia depois. Hoje em dia, com a tecnologia, fica mais fácil de se ligar um celular gravando o que foi dito, normalmente o celular da pessoa que está sob indução, para que ela se ouça depois, porque saem muitas coisas ali que são do inconsciente. Existem algumas dinâmicas da PNL que trazem o que está no inconsciente para o nível consciente. Literalmente psicanálise. Só que a gente faz isso de forma acelerada. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalho com hipnose nesses anos todos também. E aí, tem uma coisa, Marcelo, porque a gente imagina que seja do inconsciente ou memórias, enfim. Mas eu tive muitas experiências nesses anos com pessoas que falavam outros idiomas. Eu faço um processo chamado localização, hipnose, né? Progressão, indo para frente, regressão e localização. Como a PNL explica esses fenômenos? Estado de consciência. E a gente chama, tem uma dinâmica que eu adoro, já usei pessoalmente e já apliquei algumas vezes, a gente chama de cata-joia, e é literalmente o que você falou. A gente pega a linha do tempo e volta para verificar alguns eventos, avança
para fazer alguns estudos de como a pessoa percebe aquele padrão de comportamento no futuro, de como seria, e volta para o tempo atual para fazer uma leitura. Peraí, como era, como seria, como que é agora? E aí, Então, trazendo Marcelo, isso... Não, diga, trazendo isso... Trazendo isso para a consciência, a pessoa tem toda uma leitura muito mais clarividente da situação, e aí ela pode fazer as melhores escolhas a partir do que ela sabe. Porque existem coisas que a gente acaba ignorando. Palavras que foram colocadas em programações que a gente recebeu na nossa educação, como você muito bem disse lá no começo da live, que fazem, ou que tomam, melhor dizendo, um peso na nossa existência, do qual a gente não tem consciência daquilo, da onde veio. E, de repente, esse despertamento fala, opa, peraí, eu estou agindo com um valor aqui que colocaram em mim, esse valor não é meu. Eu tive o prazer de destravar uma pessoa que tinha... No dia a dia, Pois é, tinha muita dificuldade de se ver dentro de um novo relacionamento, porque havia um filtro lá atrás dizendo que mulher séria, que mulher honesta, ela fica com o homem dela até o fim. E essa mulher apanhava, essa mulher tinha o dinheiro do salário roubado pelo marido e explorada pelos filhos que eram homens e se baseava no tratamento para com ela, olhando o exemplo do pai. Olha que loucura. Não, Marcelo, eu concordo em gênero, número e grau. Eu vou te dar um exemplo dessa pandemia, das coisas que você aprende lá de trás. Por exemplo, tem pessoas... E eu vejo isso porque nos meus atendimentos em psicanálise, que agora, por causa da pandemia, eu atendo virtualmente, vem pacientes para mim que me dizem, Kátia, eu sou desesperado porque eu não sei se o quão vagabundo eu sou ou o quanto eu estou me aproveitando da pandemia. Cara, nós temos uma dificuldade tão grande, mas tão grande, de assumirmos, de descobrirmos o que é nosso de verdade. Como você estava dizendo, isso não é meu. Você aprendeu que você, para ser bom profissional, para você ser trabalhador, você precisa, sob qualquer circunstância, estar fazendo alguma coisa. E essa pandemia te colocou numa situação absolutamente nova. Não depende de você. Né? As pessoas perderam seus empregos, você é obrigado a ficar em casa. E aí, o que acontece? As pessoas entram nesse conflito enorme. Marcelo, você vai me responder muito mais coisas, porque, como eu disse, olha, sabe o que o pessoal estava perguntando? Quando vai ser a próxima live com vocês dois? Cara, você deu ibope, hein? Então, obrigado. Está convidado desde já. Eu agradeço muito obrigado. Demais a tua presença aqui no Kátia Aragão Recebe. Foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Prazer mesmo. E peço as suas redes sociais, meu querido. Instagram, sou marcelo.carvalho, e é a rede que hoje eu me concentro nela. E você pode me escrever, pode me mandar um direct. Todo dia tem lá uma pequena reflexão de 1 minuto. E eu quero aproveitar o espaço para fazer um convite. Segunda-feira agora eu falo sobre o medo e o pavor de falar em público. E que tipo de prejuízo que isso gera na vida da gente. 8h07. Sou Marcelo.carvalho. É isso aí. Bom, gente, vocês viram que essa live teve conteúdo, porque Marcelo fala muito, Kátia não fica atrás. E vocês sabem, né, gente, que em todos os meus conteúdos, os meus convidados, eu estou sempre buscando tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você. Boa noite, queridos! Obrigada, Boa noite, obrigado, Kátia. Muito obrigado. Beijo grande. Obrigada a você.